Bom, o futebol americano, hoje no Brasil, ele é o esporte, embora eu tenha falado do desconhecimento, embora eu tenha falado de tudo que a gente comentou aqui, alguma resistência, ele é o esporte que mais cresce no Brasil. E é assustador o quanto ele cresce. O primeiro jogo oficial completamente equipado no Brasil aconteceu em 2008, lá em Coritiba, entre dois times, que é o Crocodiles e Brawl Spiders. Foi o primeiro jogo. Dali, no ano seguinte, a gente já tinha um campeonato com 8 equipes, que foi um sucesso. Posteriormente, houve uma rixa de os times que jogaram aquele primeiro campeonato, criaram uma nova Liga Brasileira, e 7 novas equipes entraram para fazer um segundo campeonato brasileiro. Um dos campeonatos brasileiros era chamado Torneio Touchdown, o outro era o Liga Brasileira de Futebol Americano. De um deles nasceu a Federação Brasileira de Futebol Americano, hoje a CBFA. Podia ter escolhido o melhor. CBF, futebol. Por isso que o brasileiro mistura, tá vendo? Exatamente. Mas, assim, é porque todo mundo sabe como a CBF é, né? Não vamos criar polêmica aqui. Não vamos perder like nisso, não. Vamos... Exatamente, mas bom, a CBF fundaram a federação e teve o outro torneio, que era o Torneio Touchdown. Que um dos organizadores, não sei, talvez você vá lembrar, era o André José Adler. Lembra dele? Ah, o que era o... Foi narrador. Ele foi narrador. Da ESPN ou da Bandeira? Da ESPN, eu acho que ele também foi da Bandeira. Ele era rasteja, verme! Bom, era ele que falava isso? Não lembro. Bom, meu perdões, se eu falei caquinha, vocês me corrijam aí nos comentários. 2 ligas concorrentes começaram a acontecer no Campeonato Brasileiro. Aí você imagina, futebol americano no Brasil, ele começou literalmente de pessoas que assistiam futebol americano na TV, gostavam e queriam começar a praticar. E, beleza, começaram a praticar sem equipamento, nos parques dos interiores ou na praia, que foi o caso. Tipo o episódio do Chaves. Tipo o episódio do Chaves, exatamente. Só que aí a galera vai juntando porque vai chamando, a galera gosta, é uma coisa diferente. É legal pra caralho. É legal pra caramba. E de repente você tem 30, daqui a pouco você tem 45 pessoas, daqui a pouco você tem você tem 60 pessoas aparecendo regularmente pra brincar. Aí, vamos levar a sério? Vamos deixar de fazer brincadeira? Nasceu os primeiros campeonatos sem equipamento, porque o equipamento é uma coisa cara. Era mais caro, já foi mais caro. No Brasil com equipamento naquela época ainda mais. Difícil pra caralho, né? Primeiro porque não tinha demanda, então não tem que ter equipamento. Aqui a gente tá falando dos anos 2000, virada 2000, 2005, 2006, antes do primeiro jogo equipado. Chegou a ter campeonato no Rio de Janeiro, Carioca Ball, chegou a ter alguns campeonatos menores, e aí as pessoas falaram, vamos investir, vamos começar a fazer um negócio, vamos criar uma estrutura, vamos criar uma organização. Foram fundando clubes mesmo, foram fundando clubes e foram começando a tentar comprar equipamento, importar em massa para um time. E aí, alguns jogadores que tinham mais dinheiro que outros começaram a investir, então bem amador, o time ainda não tinha condição de comprar equipamentos, etc. E aí começou a acontecer coisas estranhas, como, por exemplo, time de equipamento jogar contra time que não tinha equipamento, ou time meio equipado. Nossa, sacanagem. Sim, mas é assim, a vontade era tão grande que a galera comprava, velho. A galera comprava. E ia e jogava e não tinha medo de se machucar. E funciona, assim, não funcionava, perfeito, coisa bonita de se ver, mas a galera jogava e foi assim que começou. Até que finalmente as equipes começaram a conseguir comprar os seus equipamentos, comecei a ter um mínimo de investimento para comprar equipamento. Vocês se emprestavam equipamento? Já aconteceu? Eu mesmo, até hoje mesmo, eu tô com meus equipamentos emprestados. Eu emprestei pra um amigo meu, eu tinha 2 shoulders, emprestei um pra um amigo meu que eu nem lembro mais pra quem eu emprestei, porque, cara... A gente cria um amor muito pela equipe e aí a gente acaba deixando... É da equipe, tá lá. Pode usar. O outro equipamento, que é o equipamento que eu usava mesmo, tá com o Toca, que é um amigo meu, quando ele é Diego Fraga, mas Toca é o apelido. A galera foi comprando equipamento e foi juntando, conseguindo comprar, pagar a viagem, conseguiu começar a se comunicar para organizar os primeiros campeonatos. Durante um tempo, tudo que você precisava para poder jogar um campeonato era ter condição de pagar uma viagem e... Disposição e tempo. Disposição e tempo para jogar. Os jogos sempre acontecem de sábado e domingo, porque ninguém ali vive de futebol americano. Futebol americano é amador ainda. Sim. A gente diz semi-profissional e não é um pouco... Pra deixar uma coisa mais bonita, mas também porque tem algumas equipes que hoje têm condição de pagar dinheiro para certos jogadores, principalmente americanos, ou alguns brasileiros de grande destaque. Por exemplo, recentemente, já tô avançando alguns anos no futuro, mas o Galo Futebol Americano, eu lembro que eles conseguiram contratar, eu lembro que eles conseguiram puxar muitos jogadores e chegou a pagar... Se não chegou a pagar necessariamente dinheiro para alguns jogadores brasileiros, conseguiu ofertar alguma coisa que fazia as pessoas saírem das suas cidades para ir até Minas Gerais
jogar pelo Galo, por exemplo. Cada time hoje tem um time? Não. Mas os times, vamos lá, por causa das organizações que foram criando, foram tendo condição, a gente representa o Santos, tem um contrato do Tsunami com o Santos, mas a gente é uma... Vocês são Separados. Exato, nós somos o Tsunami, a instituição Tsunami, que tem um contrato de representatividade para com o E Santos. o Santos Tem uma provavelmente... Tem uma licença, eu não tenho os meandros do contrato, eu não sei como é que funciona Mas esse contrato. vocês fazem parte do Santos temporariamente, na Exatamente. teoria. Se alguém chegar e ofertar e, compraram a licença de o vocês. Tsunami jogar em outro lugar... Aconteceu, por exemplo, com o Rio de Janeiro Imperadores, foi o primeiro campeão brasileiro. Ele foi comprado a licença pelo Fluminense, ele jogou um tempo como Fluminense Imperadores, e aí o Flamengo comprou eles. E aí o Fluminense, pra muita gente que acompanhava e não entendia os meandros do contrato, o Fluminense virou o Flamengo. Era uma coisa que acontecia. Confuso mesmo. Confuso pra caramba. Pra mim, então... E outras coisas assim. O Botafogo tinha um contrato com um clube chamado Mamutes, que era o Botafogo Mamutes. Aí o Mamutes saiu da jogada. São legais, né? Sim, Tô é prestando porque atenção nisso é aí. do futebol americano. Aham. Eu não sei se é do futebol americano, se é dos outros esportes, você misturar o nome da cidade com o nome de um animal. Crocodilo, mamute. Exatamente. O Botafogo fez um contrato com o Mamutes e depois o Mamutes saiu da jogada, não sei quais são os motivos, e entrou um outro time chamado Reptiles, que é outra equipe, outra instituição, outros jogadores que conseguiram a licença do Botafogo e viraram Sim. Botafogo Reptiles. Por aí vai. É quase como se fosse uma terceirização do esporte, porque a gente tá prestando Na serviço. verdade, entra para o paralelo com a NFL é a mesma coisa. Por exemplo, você tem a franquia, não é o nome da cidade ou do estado que ela está. Por exemplo, agora a gente tem o Las Vegas Raiders. Sim. Então, os Raiders, eles eram de Oakland. Então, Que eles já foram de agora... Los Angeles também. já foram e agora eles estão em Las Vegas. Porque a franquia Raiders, ela tá em qual lugar? Então, a franquia muda de lugar. Sim. Então, por exemplo, quem fala Tsunami, Santos Tsunami, pode ser América Tsunami. Pode. Ué, porque é a franquia. Então, por exemplo, você já tem... Os Patriots eram Boston Patriots, mudaram para New England Patriots. Não saíram da região, mas Bastante. mas mudou de nome. A gente teve o caso muito forte, foi o Baltimore Colts saindo no meio da madrugada para Indianápolis. Tem algumas questões que muda, a franquia muda de lugar. Sim. Então, San Diego era San Diego Chargers, era Los Angeles Chargers, San Diego Chargers, Los Angeles de novo. Os Rams, a mesma coisa, que estava em St. Louis, Mas foi é para o Los Chargers. Angeles. Isso. Mas Mas é que tá, mas é uma situação ruim, porque você tem uma identidade, né, com aquele E regional, com a aquele parada time, também, com aquela região. Então a NFL ela tende a dificultar um pouco isso, porém também ela tem que prevalecer a liga. Por exemplo, Oakland, os Raiders saíram de Oakland porque eles queriam um estádio novo. O Oakland a cidade de Oakland não queria promover um facilitador para que tenha um estádio super moderno e tal, não sei o que. Não vai investir? Bom, vou levar minha franquia para outro lado. Então, assim... Olha, eu impresso. Tem que ter Sim. justificativa. Exatamente. Sim. Então, assim, mas, pô, e aí? Você quer Só por prevalecer o dinheiro não espetáculo. vai. Se ninguém vai te dar condições, Mano, você Pra quem quer... Então, assim, aí é que tá. Eu acho que, assim, o esporte que a gente costuma ver, até porque a gente vê muito futebol, ele é sempre o seguinte, prevalecer o um. Né? Então você tem assim, pô, eu quero o meu time melhor o máximo que eu puder. Dane-se os outros. Só que isso prejudica você mesmo. Sim. E o esporte americano, ele fala, bom, beleza, você pode torcer pro seu time, mas a gente aqui precisa estar bem. Sim. Se todos nós aqui não estivermos, nós vamos pro buraco todo mundo junto. Então, esse tirar esse egocentrismo que tem no esporte aqui no Brasil é que eu acho que é principal que atrai assim no esporte americano. Eu acho que...